Você já foi trollado por causa da tua fé, assim, tipo, no começo da tua conversão, ou na tua trajetória? Eu fui, principalmente no início, né? Eu ouvi, assim, de algumas pessoas, ah, mas deve ser muito chato ser crente, você não pode fazer nada, tudo é pecado, e lá no céu, então, deve ser muito monótono, porque, sei lá, as pessoas devem ficar lá só cantando, rezando. Teve um amigo que até falou assim, ah, eu acho que eu prefiro até ir pro inferno, viu? Dizem que lá é chama de fogo, mas eu levo a minha caixa de isopor para manter a minha cervejinha gelada e tá tudo certo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí, quando eu li esse versículo, eu logo lembrei dessas frases que eu ouvia dessas pessoas. E eu falei, Deus, meu Deus, como que a nossa mente é equivocada em relação ao reino de Deus, em relação às maravilhas, ou até porque não vamos muito longe nesse raciocínio, nem precisa ir tão profundo. Pense bem, pense comigo, se a nossa vida que nós consideramos tão maravilhosa, se tudo isso que nós desfrutamos na Terra foi criado por Ele, então imagine o que pode ter além disso daqui. Então olhe como que Satanás, ele tenta colocar um pensamento extremamente reducionista no nosso entendimento, para que a gente não se atenha às maravilhas de Deus. É uma verdadeira carta de amor escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e está no capítulo 2. E aqui ele vai dizer, Paulo vai dizer de tudo que ele tinha nesse mundo antes de ter Jesus. Ele tinha o status de doutor da lei, enfim, tudo que se buscava ali no mundo religioso, né, dos judeus, ele tinha. E aí eu quero ler para você ver o que ele diz para a igreja, do que aconteceu com ele quando ele teve uma experiência com o poder e a sabedoria do alto. O que ele faz de comparativo em relação ao entendimento reducionista que a gente tem quando a gente só tem conhecimento natural, conhecimento da letra. Ele diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós senão a Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então ele abriu mão de todo o conhecimento humano, de todo o currículo que ele tinha, para apoiar a fé da igreja no poder de Deus. Aí ele segue dizendo, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a vossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, aqueles que amam a Deus e que têm o Espírito recebem a revelação do que Deus tem preparado. É por isso que a gente exulta, é por isso que a gente se alegra, é por isso que a gente intercede por aqueles que não têm essa compreensão. Aí ele segue dizendo, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está?
Assim também as coisas de Deus, ninguém a conhece senão pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito do homem, ele o conhece pela sua própria consciência, que é o Espírito, né, do próprio homem que está na consciência. E as coisas de Deus ninguém conhece senão pelo Espírito Santo de Deus vindo habitar em nós e trazendo a revelação das grandezas. E aí ele segue dizendo: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos e porque Deus nos foi para que conheçamos o que de Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Olha isso, a nossa natureza humana não aceita as coisas, né, de Deus porque parecem loucura para nós. Então essas palavras que a gente ouve é por causa disso, porque não há uma compreensão, parece inócuo, parece loucura, né? E eles não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, você só vai entender as coisas de Deus se você tiver o discernimento espiritual, né? Pelo Espírito de Deus, você receber esse discernimento, aí você vai compreender. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Por quê? Porque ninguém consegue perscrutar aquele que tem o Espírito de Deus. Porque é o Espírito de Deus que sonda, que ensina, que conduz, que santifica, que instrui. Então ninguém tem esse poder de julgar quem tem o Espírito de Deus, porque ele é modificado o tempo todo, ele é transformado de glória em glória para se tornar a imagem de Deus. Então, se você olha uma pessoa e julga ela por um comportamento isolado, você está equivocado, porque daqui a pouco já não é mais aquilo que você viu. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quem que conheceu a mente de Deus que possa instruir a Deus? Ninguém. Mas nós temos a mente de Cristo que nos instrui a todo momento para resgatar em nós a imagem daquele que nos criou com um propósito eterno para manifestar a sua grandeza e a sua glória naqueles que o amam.